A paz do Senhor, amados. Eu sou a Gleice Lobato, esse é o canal Semeando um Novo Tempo e hoje nós vamos falar aqui sobre o Novo Testamento. Nós vamos falar sobre o livro de Marcos, aqui no capítulo 5 e a partir do versículo 25. Então, a minha versão aqui, ela é NVI. E aqui na minha versão está dizendo assim: uma certa multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Essa é a palavra de hoje. Aqui nós temos uma mulher, aqui nesse texto, nas escrituras, que ela havia sofrendo de fluxo de sangue há 12 anos. Então, 12 anos, ela vinha procurando médicos e médicos, tratamentos e tratamentos, e sem sucesso de cura. Então, tudo que ela possuía, ela já havia gastado, ela já não tinha mais o que fazer, na verdade, né? Porque eu imagino que ela já deveria estar fraca, enfraquecida, porque 12 anos jorrando o sangue do seu corpo, né? 12 anos ela havia sofrendo ali daquele fluxo de sangue, 12 anos sem parar, sem cessar, direto. Então, eu imagino que ela já deveria estar fraca por conta do sangue que ela vinha perdendo há 12 anos, sem parar, sem cessar. E ela também já não tinha mais recursos, ela já tinha dito, aqui as escrituras diz e relata que ela já tinha perdido, já tinha ido tudo embora o que ela tinha buscando tratamento para sua enfermidade, mas sem sucesso. Ela não conseguia ter sucesso ali em busca do tratamento, os médicos que ela procurava. Então ela já não tinha mais o que fazer. Então ela ouviu falar que Jesus estaria ali naquele momento. Então ela deve ter pensado, eu penso aqui assim comigo, ela deve ter pensado: essa é a minha chance, a minha oportunidade de receber a minha cura. Se eu me aproximar de Jesus, se eu chegar até Jesus, eu posso ser curada, eu posso ficar livre da minha enfermidade, porque Jesus, todas as pessoas já sabiam, já estava, a fama dele já estava grande, então as pessoas ouviam falar que ele fazia curas e maravilhas. Então ela depositou a confiança dela em Jesus. E aí eu imagino que ela já estaria fraca, enfraquecida, porque 12 anos ela já vinha sofrendo ali daquela enfermidade, o sangue, 12 anos que já vinha saindo ali sem parar do corpo dela. Então ela deve ter pensado: eu vou, nem que eu vá me arrastando, nem que eu vá devagar, mas eu vou. Então, gente, essa mulher, ela, além dessa enfermidade,
desse fluxo de sangue que ela já vinha sofrendo há 12 anos, ela ainda tinha um outro problema, uma outra questão, porque as pessoas naquela época, elas eram consideradas, essas pessoas assim, elas eram consideradas como impuras. Elas não poderiam estar no meio das outras pessoas, no meio da multidão, porque elas eram consideradas impuras. Elas tinham que ficar isoladas das pessoas, isoladas da multidão, isoladas do convívio com as pessoas. Então ela ainda tinha mais essa situação, mais esse problema, mas ela pensou assim: se eu chegar perto de Jesus, eu posso receber a minha cura, o meu milagre. Então ela foi, ainda com a dificuldade que ela tinha, ainda com esse problema que ela não poderia ser vista em público, ela foi assim mesmo, ela foi devagar, ela foi indo e ela chegou no meio da multidão. Ela viu Jesus lá no meio da multidão e aí ela foi se colocando, imagino, gente, ela foi se colocando entre um outro, e ela chegou atrás de Jesus. Ela chegou atrás, então ela não conseguiu chegar de frente com Jesus, então ela chegou atrás, mas ela conseguiu chegar. Então a fé dessa mulher, gente, eu imagino que ela tinha uma fé tão grande, que mesmo ela não falando com Jesus, mesmo Jesus não olhando para ela, mesmo Jesus não olhando nos olhos dela e mesmo Jesus não ouvindo o que ela tinha para dizer, então ela apenas tocou no manto de Jesus. Com a fé que ela tinha, ela apenas tocou. E quando ela tocou no manto de Jesus, ela sentiu o seu corpo sendo curado, ela sentiu cura imediata no seu corpo. Então ela sabia, né, já que ela já tinha recebido o milagre dela, ela já tinha recebido a cura dela, porque o toque no manto de Jesus, com a fé que ela teve de chegar até Jesus, de tocar em Jesus, ela recebeu a sua cura para a sua enfermidade. E Jesus estava de costa para ela, mas Jesus sentiu o toque dela. Jesus sentiu o toque dela porque ela tocou com fé. Então Jesus sentiu isso, sentiu a fé nela. Então Jesus estava no meio da multidão, estava falando com outras pessoas, mas Jesus, ele sentiu o toque, então ele parou e ele perguntou: quem me tocou? Os seus discípulos estavam todos à sua volta, então eles perguntaram: Senhor, mestre, com todas essas pessoas em sua volta, o Senhor pergunta quem o toca? Mas Jesus falou algo surpreendente. Jesus falou assim: não, alguém me tocou, porque das minhas vestes saiu poder de cura, né? Foi o que Jesus quis dizer, poder de cura. Então ele ficou parado e ele falou assim: quem me tocou? E ele ficou esperando quem? A pessoa se manifestar. Eu imagino, eu creio, gente, eu acredito que Jesus sabia quem tinha tocado nele, porque Jesus, ele sabe todas as coisas Jesus sabe. Então Jesus sabia. Só que naquela época as mulheres, elas não poderiam falar em público, porque naquela época a voz da mulher não poderia ser ouvida em público. Elas poderiam participar das reuniões, do culto, mas elas teriam que ficar em silêncio. Se elas tivessem alguma dúvida, elas tinham que esperar até chegar em casa, para assim, longe da multidão, longe das pessoas, elas perguntarem para o seu marido, para o seu esposo, aquela dúvida, o que ela ouviu, o que ela não. E aí o seu esposo ia lá e ele ensinava, ele falava para ela a questão da dúvida e tirava a dúvida dela. Então era assim, gente. Então aquela mulher tremendo de medo, porque primeiro ela não poderia estar em público, porque ela era considerada uma mulher impura. Segundo, porque ela tocou, mesmo sendo impura, ela tocou nas vestes de Jesus. E terceiro, ela não poderia falar em público porque ela era mulher, né? E Jesus sabia que era ela tinha tocado, que era uma mulher e que essa mulher era impura. Mas Jesus, ele deu a oportunidade de ela falar, de ela abrir a boca e de ela contar o seu milagre, o que ela estava fazendo ali, que ela tinha tocado em Jesus e o porquê ela tinha tocado em Jesus e que ela tinha recebido a cura por conta da sua fé, que era grande. Então Jesus deu a oportunidade e ela, tremendo de medo, ela se prostrou aos pés de Jesus em meio à multidão e ela confessou
que ela tinha tocado em Jesus. Então, Jesus olhou para ela, para essa mulher que estava, né, ali tremendo de medo, de temor, né? Ele olhou para ela e ele falou para ela: filha, vá em paz, a sua fé a curou. Então ali ela recebeu o milagre da cura, o milagre que ela tanto queria, que ela tanto buscava em médicos, ela achou em Jesus. Então, gente, é um grande aprendizado para mim essa palavra, ela é muito forte, então é um grande aprendizado de fé, né? Aqui a gente vê uma mulher sendo curada pela sua fé. Então, é muito tremenda, é muito grande essa palavra, assim, é muito forte, ela fala muito forte comigo. Então, gente, nós recebemos a nossa cura dependendo do tamanho da nossa fé. Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da minha fé? Nós temos algo impossível que nós queremos que aconteça? Nós buscamos em Jesus, mas qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da minha fé para alcançar o nosso milagre? Né? Porque Jesus pode curar todas as enfermidades, qualquer enfermidade que exista na terra, no mundo. Nós, seres humanos, não podemos, mas Jesus pode, né? Mas Ele só pode agir através da fé. Então essa mulher recebeu a sua cura por conta da sua fé. Você também, eu também, nós podemos receber o nosso milagre, mas isso depende da nossa fé. Então, fique com essa palavra. Eu espero que você tenha gostado, que você, né, tenha recebido ela com o coração aberto. E em nome de Jesus, eu peço que você fique com essa palavra. Em nome de Jesus. Eu termino esse vídeo com essa palavra tremenda aqui de fé, né, de superação e fé mesmo, fé em Jesus. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e tenham um bom dia em nome de Jesus.